Então, Hare Krishna, Hare Bol, como me liberto do preconceito, né, do temor do termo religião. Bom, primeiro devemos entender que religião significa uma conexão com Deus e significa também desenvolver fé naquilo em que nós não percebemos com os nossos sentidos. Isso é religião. E a religião pode ser expressada de muitas formas, né? Então, desde tempos muito remotos, a religião vem sendo uma das principais ferramentas da humanidade para realmente controlar os instintos, os impulsos, né, mundanos, para pelo menos ser mais ético. Então, a religião ela sempre ajudou muito a humanidade em todos os sentidos, né? Agora, claro que quando nós entendemos que a religião ela é feita por homens, né? Ou seja, a religião é algo que é praticado por pessoas que são falíveis, então a gente tem sempre um pouco de medo disso, ou seja, o medo é de ser enganado, o medo de ser explorado. Então esse é o medo que a religião nos causa. Mas nós devemos entender também que as religiões elas são simplesmente um mecanismo para incrementar a nossa fé. Porque quando nós praticamos um processo religioso, nós estamos também dispostos a cooperar, né? Ou seja, a viver mais no plano da cooperação, viver em sociedade, ou seja, aceitar, né, os defeitos dos demais, evoluir, né? E a principal função da religião deveria ser dissolver o ahankara, né, que é o ego. Então, isso é muito importante. O processo religioso que não consegue dissolver o ego, ele não é fidedigno. Quer dizer, você pode até praticar esse processo de uma maneira formal, mas não é algo muito fidedigno, porque você não se modifica internamente. Então, religião significa seguir certos preceitos, certas regras, injunções, né? Respeitar a coletividade, viver em harmonia com outras pessoas, com uma sociedade religiosa, né? Seguir algumas diretrizes. Isso é religião. Mas nós vemos também que Krishna mesmo, ele está dizendo, né, para a gente abandonar todos os tipos de religião, né? Sarva Dharma Parityayama Ekam Sharanam Vraja. Ele está dizendo, abandonando tudo, abandonando todos os deveres religiosos, né, o Dharma, né, e simplesmente se renda a mim. Assim Krishna ele está nos convidando a realmente a um salto diante do infinito, onde você vai estar mais conectado com a rendição, e não somente com a religião. Então a religião, não precisa ter medo da religião, né? Você precisa ter um certo receio, né? Ou seja, uma certa desconfiança das pessoas religiosas, isso sim. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes uma pessoa entra numa religião, né, e ela se sente enganada, porque realmente uma pessoa falhou. Sei lá, o padre falhou, o sannyasi falhou, o pastor falhou, coisas assim. O guru falhou. Então, é algo lamentável, claro, que os líderes religiosos estejam cometendo falhas, né? Porque eles deveriam ser o exemplo, né? E quando nós pegamos, né, o Chaitanya Mahaprabhu, que é como o líder, né, do Gaudiya Vaishnavismo, ou seja, ele que de certa maneira, né, podemos dizer que ele que inaugurou essa religião, assim, dita religião Sanatana Dharma, né? Que o Sanatana Dharma ele é a religião da alma. Então, o Mahaprabhu ele inaugura isso e ele realmente está mostrando como a gente deveria pregar, né?
ou seja, pregar principalmente com exemplo, né? Então, por isso que o Shri Bhakti Vibhuti Bhadanga Maharaj, quando ele vai começar sempre uma palestra, ele fala, por favor, me dê bênçãos, né, para que orem para mim, para que eu possa continuar nesse processo, né, representando Chaitanya Mahaprabhu, né, com o meu próprio exemplo, né? Porque se você não prega com exemplo, isso não tem poder, né? Então, a gente deveria entender que os líderes religiosos, né, que mal representam um processo religioso, isso tem em todas as partes, né? Não é somente em Hare Krishna, o cristianismo, igreja evangélica, na Umbanda, enfim. Em todos esses processos religiosos existem líderes religiosos que não estão praticando, ou seja, que eles não estão praticando aquilo que eles estão pregando. Então, quando você prega algo e não pratica, isso se torna uma certa hipocrisia, né? Ou seja, não é nem uma debilidade, né? Porque na debilidade você não consegue fazer, talvez você não consiga, né, praticar aquilo que você esteja falando, ou seja, isso pode acontecer. Mas na hipocrisia você vai contra aquilo que você está falando de uma maneira muito dissimulada. Então você tem a tendência a enganar. Então um líder religioso que tem uma tendência a enganar, ele deve ser abandonado, né? Mas a religião não. A religião deve ser mantida, né? Por exemplo, se um líder ele cai, né, do seu processo, ou se ele realmente engana, né, usa de má fé, aproveita-se da posição assim de líder espiritual para fazer mal para os outros, causar distúrbios. E geralmente o que significa isso, né? Kamini Kanada Pratishta, ou seja, que é dinheiro, né? O sexo, ou seja, o desfrute sensual, né? Que geralmente aí está envolvido no sexo, né? E o orgulho. Então são essas três coisas que realmente derrubam, né, um líder religioso, que fazem que esse líder religioso se desvie do seu caminho. Esses três inimigos, né, eles estão assim presentes na vida de qualquer líder religioso, ou mesmo na vida de qualquer praticante, né? Agora, só que um praticante, quando ele sucumbe, ou seja, quando ele não consegue atingir as suas metas, você não está muito preocupado com isso. Por exemplo, o rapaz lá estava querendo ser Hare Krishna, depois ele entra, sei lá, para uma seita da Umbanda ou uma seita católica, algo assim, um segmento católico. O pessoal olha, quer saber o que acontece, não quer saber muito, ou seja, olha só faz um comentário e a vida segue. Mas se é um sannyasi, se é um religioso, ou seja, um guru, algo assim, qualquer coisa que eles façam, isso ele vai ficar muito visado, né? Então se diz que o líder religioso, ele é o boi marcado, ou seja, tudo que ele fizer, tudo que ele falar, ele vai estar em evidência, né, o boi marcado. Então ele não tem jeito de escapar, né, do julgamento das pessoas. Então, se isso acontece, é algo muito sério. Por quê? Porque esse líder religioso, ele é o representante da sua religião, ele é representante dos seus ancestrais religiosos, ou seja, nós falamos do Guru Parampara, é representante do nosso Guru Parampara. E se ele não representa bem o nosso Guru Parampara, ele vai realmente cometer uma falta grave, uma falta muito grave. Então separar isso, separar a religião das pessoas que praticam a religião. Então são pessoas, se ela não consegue fazer isso, ela vai cair nesse ponto, nesse sentimentalismo, né? O sentimentalismo, ele leva você a perder a sua fé, porque você acha que tudo é igual, ou seja, que estão te enganando, você fica no papel de vítima, né? Você é a vítima porque você foi enganado, né? E a gente pode ser enganado, isso é nosso karma, e a gente tem que entender isso.
Ou seja, quando um guru, um mestre espiritual, um religioso, ele nos engana, a gente tem que entender que faz parte do nosso karma. E a gente tinha que viver isso. Mas não quer dizer que a gente tem que abandonar, né, o processo religioso. É como, por exemplo, se nós temos aqui na fazenda uma mina, né, que está dando água, nutrindo a fazenda com água, né, e a gente bebe dessa mina todos os dias, de uma água potável, de uma água que é muito pura, boa, né? E se em algum momento essa mina seca, o que nós temos que fazer? Parar de tomar água? Aí você fala, não quero mais água, a mina secou, agora vou tomar Coca-Cola, traz Coca-Cola para mim tomar. Não, você vai procurar outra mina, né? Então você procura outra mina, e se você não achar outra mina, você vai fazer um poço, né? Um poço artesiano. A nossa linguagem aqui do campo é mais ou menos isso que vai funcionar. Então, então nós temos que entender isso. Se a mina secou, a gente tem que buscar a água em outra mina, em outra fonte, né? Então, por exemplo, se o líder religioso errou e realmente decepcionou, representou mal o processo religioso, ou seja, a sampradaya, sei lá o que seja, a gente tem que escolher outro líder, né? Ou seja, essa é a ideia. O mais importante é a siksha, ou seja, o mais importante é a instrução que nós vamos ter. Nós temos que pegar a instrução de outra fonte, de outro líder religioso, para que ele realmente possa nos instruir. Então que Krishna está dando essa oportunidade para nós. Krishna ele está vendo a nossa condição, uma condição assim, muito desfavorável, né? Nós estamos no Devidam. E Devidam é um local assim, muito perigoso, porque cada passo é um perigo, a cada passo você pode realmente perder a sua energia, que você agora está tentando preservar, né? Então, se nós estamos no Devidam, nós estamos nos relacionando, né, com Maya, né, essa energia ilusória de Krishna, né, tão difícil de ser superada, como ele mesmo diz no Bhagavad Gita, né, Davihi Eshagunamai Mamaya Duratiyaya. Então Krishna está dizendo isso, ela é divina, é difícil você superá-la. Então, realmente entender isso, que é difícil. E a religião está dentro desse Maya Shakti, desse Devidam. A religião não está fora, a religião não está lá em Goloka Vrindavan. Em Goloka Vrindavan você não precisa de religião, né? Você está em Goloka Vrindavan, você já não precisa disso, você já está lá, né? Ou como as gopis mesmo, as gopis elas não cantavam Gayatri, as gopis não estavam estudando as escrituras, elas não tinham um mestre espiritual, não tinha nada disso, ou seja, elas eram simplesmente pastorinhas, assim, gopis, né? Eram vaqueirinhas, e elas não se preocupavam com isso, mas elas tinham um amor inigualável, né, em relação a Krishna. O amor das gopis em relação a Krishna era algo que não se tem comparação. Mesmo o Uddhava, mesmo todos os rishis assim, estavam assim como muito surpreendidos com o amor exclusivo que as gopis tinham por Krishna, né? E elas não tinham nenhuma religião. Então, quando a gente pensa assim, estou frustrado com a religião, eu não quero, esse processo já realmente está horrível, tudo que aconteceu comigo ou aconteceu com outras pessoas, então eu não quero saber mais da religião, né? Então nós estamos tendo um pensamento muito bobo, muito tolo, né? Porque a religião tem vários representantes que são realmente incríveis, assim, devotos puros, quando nós vemos, né, o Shupasala Bhakti Pramod, Puri Goswami Maharaj, o Shupasala Bhakti Goswami Maharaj, o Shupasala Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. Quando a gente vê esses exemplos, né, a gente podia dar citar muitos mais nomes aqui, eles são exemplos de uma prática religiosa fidedigna, uma prática religiosa sem nenhuma mancha, né? Uma devoção pura, um coração puro. Então nós temos que seguir esses exemplos, né? E não ficar aí somente observando, né, esses maus exemplos, né? Porque maus exemplos vão ter, isso é natural. Como eu falei, a gente está dentro do mundo de Maya. Uma vez perguntaram ao Sr. Maharaj Prabhupada, né? Perguntaram para ele assim, por que Maya, né, estava
assim, porque Maia estava dentro dos templos, né? Porque Maia está dentro dos templos, ou seja, a energia ilusória, nós temos influência da energia ilusória dentro dos templos. Então, por que Maia está dentro dos templos? E Swami Maharaj Prabhupada disse que Maia é uma devota pura, né? Então ela tinha que estar dentro dos templos, né? E quando a gente vê isso, isso significa o quê? Que você está no templo, mas você não está em Goloka Vrindavan, você está no templo. Você está convivendo com pessoas que são humanas, são pessoas que vão cometer falhas, né? Como, por exemplo, você vai no hospital, você não vai encontrar ninguém lá fazendo musculação, kung fu, né? Levantando peso no hospital. Vai? Não vai, porque o pessoal no hospital está doente, né? Então tá lá uns estão na cama, uns estão na UTI, uns estão na enfermaria, né? Tá todo mundo doente, não é isso? E até o médico está doente? Não, ele não está doente não está, mas talvez ele fume, talvez ele coma muita batata frita. Isso é o médico é humano, ou seja, então ele está tentando fazer o melhor dele, poderia ser melhor, eu até concordo, mas ele está tentando ajudar na medida do possível. E quando a gente fica doente, né, a gente vai para o médico, por mais que você tenha aí como 1000 ideias assim, de tratamentos alternativos, né? Aí você vai para o médico, você correu para o hospital. Então a gente vê isso. As pessoas mais alternativas são as primeiras a irem para o hospital, tomar injeção, comprimido. Então, as que mais ficam preocupadas com a saúde. E se não consegue curar com ervas, né? Se não consegue curar com compressas, ou sei lá, elas vão correndo para o hospital e dar um jeito. Aí vão confiar no médico, porque você não tem mais em quem confiar, né? Porque é uma situação de emergência. Então, na realidade, os templos, eles é mais ou menos isso. Os templos, as instituições religiosas, né, são como hospitais, né, para a alma, né? Então, elas tentam curar a nossa alma. Mas a gente tem que entender que as pessoas que estão ali estão doentes. Você não pode esperar muito delas, né? Você vai esperar o quê? Que uma pessoa que esteja praticando um processo religioso não tenha luxúria? Não fique atraído por dinheiro, não fique atraído assim, pelo orgulho, pela posição. Isso é dificílimo, né? Agora, claro, existem pessoas que assim são, e os líderes deveriam ser assim, porque eles são os exemplos, né? Então, por isso que se diz, né, que é o matador da alma, né? Ou seja, o matador da alma é aquela pessoa que é um líder, né, e que ela desvia muitas pessoas, né, do seu processo, né? Então é o matador da alma. E esse matador da alma, ele tem que ir, ele tem que pagar por isso, porque, claro, ele desviou muitas pessoas, fez muitas pessoas sofrerem, né? Então ele vai pagar por isso. Então, agora não é a gente que tem que ser o juiz, né? A gente tem que condenar. A gente tem que entender que realmente, se essa pessoa se desviou, se ela cometeu um engano, né? Aribou. Você vai procurar outro refúgio. Essa é a ideia. E a gente não tem que ser contra a religião. Isso é um argumento muito tolo, muito ingênuo. Não quero mais religião. Não quero mais saber de Jesus Cristo. Não quero mais saber de Cristo. Não quero. É uma coisa muito ridícula. Porque realmente a gente vê tantos exemplos, né, de pessoas que conseguiram superar as suas dificuldades, venceram seus anartas, conseguiram se situar mais no plano da alma através da religião, não? Ou seja, como pessoas que realmente pecaram muito, eram pecadores profissionais e agora são aspirantes à devoção pura. Então isso é incrível, né? E também uma vez perguntaram para Swami Maharaj Prabhupada, por que tantos, porque haviam vários devotos, líderes mesmo, né, sannyasas, enfim, que estavam deixando, né, a consciência de Krishna, estavam como indo embora, né? E perguntaram para Swami Maharaj Prabhupada, por que isso? Por que eles estão indo embora? Por que eles estão saindo do templo, né? Swami Maharaj Prabhupada respondeu, olha, não fique espantado com as pessoas que vão embora. Fique espantado com as pessoas que permaneçam no templo, né? O espanto deve estar aí. Se uma pessoa continua no templo, se ela tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos no templo, fica espantado. Mas para aquela que vai embora daqui a 2, 3 anos, é normal. Então é normal também que um líder ele
cometa erros, que ele realmente se desvincule de tudo, que ele dê mau exemplo. É normal. Ou seja, mas você tem que acreditar que existe algo por trás disso, né? Que existe uma força superior. Ou seja, existe aí o karma, né? A lei do karma, que é invencível, infalível, melhor dizendo. E essa pessoa vai pagar por isso, com certeza vai, porque ela representou mal, né? Toda um processo religioso, né? Ela matou a fé de muitas pessoas. Então não se preocupe com isso, ele vai realmente sofrer por isso. Mas nós não somos os carrascos, né? Os Jamadutas, né? Os mensageiros da morte. Não, nós não estamos querendo castigar ninguém, nem julgar ninguém. Cada um que tenha o seu julgamento, cada um tem o que merece, essa é a realidade. Né? E nós temos que deitar, ou seja, ter essa sensação que estamos fazendo a coisa correta, que nós não estamos enganando ninguém, e principalmente que nós não estamos nos enganando. Então essa é a ideia. Nós não vamos abandonar a religião por erros, por falhas, nós vamos seguir o nosso processo e tentar alcançar a perfeição. Guru Premananda.